Chegamos aqui agora em Nagasaki, amor, é isso? Nagasaki, né? Nagasaki, onde tem um memorial dos 26 mártires. Dois eram adolescentes de 1 a 15 anos. De 11 a 15 anos. Ali, eles ali, ó, estão. Os menorzinhos que estão ali, ó. 20 eram japoneses, era isso? 20 eram japoneses, né? Não eram, isso. Eram 3 ali, adolescentes. Cristãos. Esse memorial, ele foi feito, né, muitos anos depois, mas esses 26 aqui, eles anunciavam o evangelho com destreza, porque eles eram jesuítas. E jesuítas era tipo de uma... fazia parte da Companhia de Jesus, que chamava. É como se fosse uma elite da Igreja Católica, no sentido de missões. E um dos que estão aqui, que é o Paulo Miki, ele foi o primeiro sacerdote japonês, né, do membro dessa Companhia de Jesus. E no dia que eles foram crucificados, por causa que eles vieram de Osaka, lá de Osaka a pé até aqui, na neve, e foram crucificados aqui em Nagasaki. No dia que ele foi crucificado, ele na cruz, esse Paulo Miki, ele continuou pregando. E depois todos eles começaram a cantar, enquanto eram crucificados. E os adolescentes, eles puxavam o cântico nesse lugar. Então, é um memorial desses 26. O que eu acho interessante, que eu estudei um pouco sobre os jesuítas, nós assim sabe que é uma linha da católicos, né? Tem aí debaixo da ordem papal. Porém, ele escreveu um livro, Leonol, que é o líder dessa Companhia de Jesus. Ele escreveu um livro sobre o homem e a espiritualidade do homem. O interessante desse livro, é que ele vai falar sobre a intimidade com Jesus Cristo. Então, ainda que não é uma religião a qual nós professamos, mas nós viemos, né, o protestante é uma ramificação, veio do protesto em relação a alguns textos e toda a ordem papal do catolicismo. Porém, esses homens, eles falaram de Jesus aqui. Inclusive, o primeiro cristão que chegou a 1567, ele foi um que chegou sozinho e em 20 anos de ministério, mais de 20 mil pessoas confessaram, né, o cristianismo. Tá? Então é um memorial cristão, porém não protestante, mas de fato algo extraordinário em relação ao cristianismo no Japão. Isso aqui era o objetivo da nossa caravana, da nossa saída lá de Hamamatsu para vir para cá, porque de fato nós queríamos aqui um tempo de oração, pedir perdão a Deus por esses homens serem crucificados, no sentido de o perdão que nós queremos pedir ao Senhor é pela época do Império, porque eles foram crucificados porque a Espanha ela avançou sobre as Filipinas, né, e conquistando as Filipinas. Então o Japão se sentiu ameaçado com os cristãos, porque a Espanha tinha muitos cristãos que estavam entrando na Filipina. Então ele estava sendo tolerado o cristianismo aqui no Japão. Quando os espanhóis eles conquistaram as Filipinas, o Japão achou que os cristãos iam conquistar aqui o Japão, né? O imperador, não sei se é o nome dele agora, me fugiu a memória, mas ele achou que eles iam conquistar o Japão também. Então, começou a se haver uma grande perseguição aos cristãos. E esse aqui são os 26, mas a história vai contar mais de 200, em memorial a esses, tá? E ali nós temos ali 30 adolescentes de 11 a 15 anos, né? E um era o que liderava a pregação. Enquanto estava na cruz, a história conta de que ele continuou pregando e orando. Esse Paulo Miki, que é o orador, né? Porque quando se entrou na Companhia de Jesus, que é tipo dessa elite do católico, eles são focados em missões e intimidade com Jesus Cristo. Quando você vai ler os jesuítas, você vai ver quem fundou, escreveu um livro lá, e você vai ver que sim, eles falaram de Jesus. Eles chegaram nesse lugar. E por que em Nagasaki? Porque Nagasaki
era a cidade, era a porta para as nações, tá? Então eles vinham de navios para cá. Então Nagasaki era uma cidade, é uma região muito conhecida porque é portuária. Então os navios chegavam aqui. Então aqui começou muita coisa chegou aqui. A gente não sabe em toda a sua história, todos os lugares. Nós sabemos que tem muitos memoriais, não é mesmo, pastor, que você estava estudando? O pastor Alex também estava estudando. E há muitos memoriais aqui em relação aos cristãos, muitos lugares, tá? Museus, né? Muitos museus. Mas esse aqui é o mais marcante, conhecido e reconhecido no mundo todo, tá? Que são os 26 mártires. E nós estamos aqui agora para ver, tem lá dentro do santuário ali, há muitas coisas que são originais da época, né? E algumas coisas são datadas aqui e tudo. E é muito interessante porque isso marca a gente, né? Nós estamos numa cidade, gente, que ainda há pouco a gente vai, que sofreu aí um ataque nuclear, né? Foi a segunda cidade, no dia 6 de agosto de 1945, em Hiroshima foi a primeira, nós estivemos lá agora há pouco, você pode ver nos vídeos, e aqui foi a segunda, no dia 9. 3 dias depois, aqui também foi atacado pelos americanos na Segunda Guerra por uma bomba nuclear. Mas mesmo antes dessa bomba nuclear, já havia acontecido isso. Então não é de agora que muitas pessoas são sacrificadas, né, nesse aspecto. E nós vemos que o Japão e Nagasaki precisa do Evangelho, precisa da pregação. Nós estamos sofrendo uma pandemia. Nós estamos hoje é dia 12? Não, hoje é dia... Só para mais registrar, hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Nós estamos debaixo de uma pandemia. Ontem foi decretada quarentena, tá? Em alguns estados, e o estado que eu também pastoreio foi decretado quarentena. Pessoas estão com medo e o mais triste, já está gravando, o mais triste é que a igreja parece estar com medo. Mas quando a gente olha para isso aqui, gente, o que nós estamos passando não é nada perto disso aqui. Pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a dor da igreja, pessoas que não conhecem o cristianismo na sua profundidade, na sua magnitude, na sua importância, elas estão perseguindo a igreja. Influenciadores na internet estão perseguindo a igreja, perseguindo pelo sentido de nós estarmos aglomerados, mas os pastores conscientes estão fazendo o seu distanciamento, estão utilizando o álcool, a máscara, tomando seus devidos cuidados, porque pior que o coronavírus matar as pessoas, para nós, é saber que famílias também têm seu suicídio, tem pessoas depressivas, sem pandemia. A igreja faz esse trabalho há anos, a igreja tem sido sacrificada, há anos o sofrimento da igreja para levar esperança ao povo. E aí alguns irresponsáveis se levantam para dizer a igreja está fazendo aglomeração, está promovendo o vírus, mas isso não é uma verdade. Nós estamos cuidando daqueles que já eram depressivos, daqueles que já eram doentes, daqueles que já estavam sobre a morte. E nós estamos trazendo esperança para esses a qual já havia uma pandemia instalada no coração e no pensamento. Então eu quero dizer para vocês que isso aqui serve de inspiração. Uns jovens de 11 a 15 anos sendo crucificados. E a maior luta aqui é que eles, enquanto estavam na cruz, eles começaram a adorar o Senhor. E eles cantaram uma canção muito conhecida que tem como título Deus é maior. Deus é maior, Ele seja louvado. Então esses homens aqui, eles foram aí, eles foram usados por Deus nesse lugar, usados para o cristianismo propagar. E nós não podemos deixar de olhar para a história, deixar de olhar isso que aconteceu, para entendermos que nós devemos continuar um cristianismo reformado, sim, um cristianismo de graça, que a salvação vem pela fé, sim, como diz em Romanos capítulo 5, a justificação vem pela fé no Filho de Deus, no Cristo Jesus, sim, e nós não devemos nos apavorar pela pandemia, não devemos nos entregar
ao sofrimento e ao medo. Nós devemos avançar. A igreja deve avançar. Porque alguns, e milhares, alguns não, milhares, não só esses Nagasaki, que nós somos, é a terra que Deus nos chamou, mas milhares de lugares aos mártires por Cristo, por amor a Jesus. E nós estamos numa caravana de família. Eu, pastor Érico, pastor Sinara, minha esposa, nossa família, nossos filhos, ensinando a eles estão aqui, ó, aprendendo, ouvindo que nós devemos olhar para trás, não para copiar, mas trazer a inspiração e trazer a memória que nos traz esperança, como está escrito em Jeremias. Nós precisamos olhar para isso aqui e dizer, nós temos a esperança, porque hoje é um tempo de avançarmos com a igreja de Jesus. Então eu deixo aqui um pouco dessa história, vou tirar algumas fotos, vou fazer alguns vídeos e nós vamos orar aqui. E meu espírito já me impele ao quebrantamento, ao choro, porque como pode crianças estarem na cruz e cantando Deus é maior, Deus é maior. Meu Deus, que nós não sejamos covardes e que não habite em nós o espírito do medo, porque o amor do Senhor lança fora todo o medo. Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa servir para você de um ensino, de uma inspiração, para você que está no Japão, para você que quer vir para ser missionário no Japão, para você que é missionário no Japão. Não negue a Cristo por causa de trabalho, não negue a Cristo por causa de pandemia, não negue a Cristo por causa de perseguição. Honre ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganha a vida, esse tem a vida. Deus abençoe você, um abraço e nos vemos nos vídeos, nos vemos nesse todo esse estudo que nós estamos fazendo, e que você viva o melhor de Deus. Deus abençoe.